Comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 24º encontro. Mateus capítulo 8, versículo 14 a 22. Nós temos dois momentos. O primeiro momento, a cura da sogra de Pedro, capítulo 14, versículo 15. Ouçamos a leitura total do texto, do versículo 14 ao 22. Ser livre para servir. Versículo 14. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Jesus é o servo de Javé. À tarde, levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. Exigências para seguir Jesus. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem. Então o doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro, que era discípulo, disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: siga-me, e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 14. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Aqui deparamos com o terceiro milagre de Jesus. Ele acontece na casa de Pedro. Pedro se tornou discípulo e seguidor de Jesus, deixando a atividade de pescador. Capítulo 4, versículo 18 a 20. Pedro tem aqui referência, isto é, uma casa, posses e uma família. Seguir a Jesus não é significado de fugir da sociedade ou abandoná-la. Jesus vê a sogra de Pedro deitada com febre, isto é, abrasada. A febre da sogra de Pedro é mais que uma indisposição física. No livro do Deuteronômio, capítulo 28, versículo 22, a febre era uma enfermidade com a qual Deus amaldiçoa as pessoas. Na tradição do tempo de Jesus, os demônios causam febre. Mas aqui não se trata nem de pecado, nem de demônios. A cura da febre expressa a bênção e poder de Deus, que antecipa a plenitude do reino dos céus. Aqui a cena envolve uma mulher judia, depois de Jesus ter curado um homem pagão. E sugere que o homem e mulher, pagão e judeu, participam dos propósitos divinos. Veremos aquela que está deitada depois se levanta. Versículo 15. Então Jesus tomou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Jesus tocou o leproso. Agora Jesus tocou a mão da sogra de Pedro. Jesus toma a sogra de Pedro pela mão e a febre a deixa. A cura da sogra de Pedro é também uma vitória sobre o pecado, visto que a febre a deixou. Este verbo, deixar, é usado para o perdão, em Mateus, capítulo 6, versículo 12, versículo 14 e 15. Ela se levantou.
Este mesmo verbo é usado para a ressurreição. Ela recobrou a vida, a febre a deixou. O levantar atesta o poder do reino dos céus. E logo, ela começou a servi-los. Para servir, diaconia. O verbo servir diz que, ao ser curada, ela responde com um serviço fiel. Isto é, a tradução correta não é ela começou a servi-los, mas se deve ler ela começou a servi-lo, isto é, servir Jesus. Versículo 16, a segunda parte. À tarde levaram a Jesus muitas pessoas que estavam possuídas pelo demônio. Jesus, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou os doentes. Vimos, primeiro Jesus curou um leproso, e o toca e o limpa. Segundo, Jesus curou o servo do funcionário romano pelo poder da sua palavra. Terceiro, Jesus levanta a sogra de Pedro, tocando-a nela e fazendo com que ela se levante e sirva a Jesus. Quarto, agora Jesus cura muitas pessoas possuídas pelo demônio, por meio da sua palavra eficaz. À tarde, isto é, no mesmo dia que Jesus se hospedara na casa de Pedro. Uma multidão se reúne em frente da casa. Naquele tempo, entendiam que os demônios causam enfermidades. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24. Os demônios são agentes do diabo, contrários ao reino dos céus. A ação de Jesus que expulsa os espíritos refere que o reino dos céus se opõe a Satanás. Para expulsar os demônios, basta uma única palavra. A sua palavra é ativa, realiza o que diz. Ele também curou todos os doentes. Aqui sublinha a autoridade e eficácia de Jesus. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. O profeta Isaías preanunciara que o servo de Deus tomaria sobre si todas as doenças e enfermidades. Ele é o Salvador por amor. As curas são muito mais que sinais. Nelas aparece a bondade do nosso Deus e seu amor pelos homens. Ele tomará para si todos os nossos males e os transforma. A citação vem legitimada com a autoridade de Jesus, que cura os simples, um leproso, um escravo, servo, uma mulher. Isso tudo ele age como vontade de Deus. Isaías refere aqui ao servo sofredor. Talvez devemos ter mais em conta Isaías capítulo 52, versículo 13, até 53, versículo 12. Exigências para seguir Jesus. Versículo 18. Vendo grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem. Nesta cena, Jesus inicia uma retirada, vendo grandes multidões, que foram em Cafarnaum à procura de Jesus. Jesus agora ordena aos discípulos de passarem para outra margem, que inclui a Decápole, oposto a Cafarnaum, onde haviam habitantes pagãos e judeus. Versículo 19. Então o doutor da lei se aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Na primeira cena, vemos um doutor da lei, um escriba, um membro da elite religiosa. Ele aproxima de Jesus. Como o leproso também aproximou de Jesus, mas o leproso o tratou como senhor, não como mestre. O doutor da lei, trata Jesus como mestre. O oficial romano aproximou de Jesus e o tratou de senhor.
Ele, como um mestre da lei, escriba, doutor da lei, vê em Jesus um rabi ambulante, que tinha um grande grupo de discípulos em torno de si. Ele se oferece, candidata-se a ser discípulo do mestre Jesus. A iniciativa foi do doutor da lei, não de Jesus, porque não foi Jesus que o chamou. Versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Até os animais têm a sua morada fixa, que por instinto, sempre de novo, a reconstrói. Jesus coloca para o doutor da lei que não basta boa disposição. Te seguirei aonde quer que fores. Mas exigências para o seguimento de Jesus, renúncia de estabilidade. Ser discípulo é compartilhar a vida de Jesus, entrar em comunhão com Ele, o Mestre. Jesus, que deixou Nazaré, leva uma vida de peregrino, onde não tem moradia fixa, não tem onde reclinar a cabeça. Embora Jesus tenha a casa de Pedro em Cafarnaum, a sua itinerância o leva a vários outros lugares para anunciar a proximidade do reino dos céus. Seguir Jesus não se deve ter o conforto, a estabilidade, mas a disposição para desinstalar constantemente. Não tem onde reclinar a cabeça. Jesus afirma ser o Filho do Homem. Encontramos essa expressão em Ezequiel e no profeta Daniel. O ser humano que serve a Deus, no caso Ezequiel, ou a figura celeste do Filho do Homem de Daniel, que vem entre as nuvens. Daniel capítulo 7, versículo 13. Mateus usa Jesus referindo ao ministério terreno de Jesus, sua paixão e sua vinda. Quando ele virá na glória dos céus, ele é o Filho do Homem. Versículo 21. Outro que era discípulo disse a Jesus: Senhor, deixa primeiro que eu vá sepultar meu pai. Agora não é mais o doutor da lei, mas um discípulo de Jesus. O tratamento a Jesus não é o mesmo do doutor da lei, que diz mestre a Jesus. Mas Jesus é tratado pelo discípulo como Senhor. Como foi tratado pelo leproso, que também chamou Jesus de Senhor, pelo oficial romano, também chamou Jesus de Senhor, agora pelo discípulo. O discípulo quer pedir a Jesus que ele cumpra o dever de piedade para com o pai idoso. Ele pede a Jesus para que ele fique em casa durante todo o tempo, até que um dia seu pai morra e depois seja enterrado. Ele pede um tempo a Jesus. Não sepultar era um ato de vergonha, um ato de maldição, na Sagrada Escritura, como Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26, segundo Macabeus, capítulo 5, versículo 10, Salmo capítulo 4, versículo 19 a 20. O discípulo coloca uma desculpa para não seguir Jesus de imediato. Quer deixar o seguimento para depois da morte do Pai. Ele coloca uma dificuldade. Ele tem um compromisso moral de dar sepultura ao Pai. Versículo 22. Mas Jesus lhe respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus se dirige ao discípulo e diz: siga-me. Vimos este convite no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18 a 22. Ali Simão e André, diante do chamado de Jesus, eles imediatamente deixaram tudo,
as redes e seguiram Jesus. O Tiago e João, filhos de Zebedeu, onde diante do chamado, deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram Jesus. Agora, vem esse discípulo que pede a Jesus uma exceção. Ele vai ser discípulo, mas primeiro ele deveria esperar o pai morrer para sepultá-lo. Ele não teve a vocação, ele não sentiu essa vocação imediata dos primeiros apóstolos. O seguimento é uma resposta imediata. Não se deve colocar impedimentos ou dificuldades, por mais sagradas que sejam. Deve-se reconhecer a autoridade de Jesus e segui-lo imediatamente ao chamado. A iminência da proximidade do reino dos céus não deve ser adiada na vocação. Elias deixou Eliseu despedir-se dos pais. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Também Deus não permitiu ao profeta Ezequiel de fazer luto pela mulher. Ezequiel, capítulo 24, versículo 15 a 24. Jesus afirma que não. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Como um morto pode enterrar um outro morto, o morto é um morto espiritualmente, tarefa deixada por todos os que recusam seguir Jesus. Se o discípulo não seguisse de imediato a Jesus, ele seria um morto a enterrar mortos, pois renunciou ao discipulado no momento do chamado de Jesus. O discipulado é duro, exigente, não se admite que se coloque dificuldades para atender o chamado. É um compromisso absoluto e permanente a Jesus. Então, esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.